aula prática. E aí, gente? Alguém? Manifestem-se. Ou é para eu entrar com conteúdo de handball? Vamos. Nono ano, estou falando sozinha? Não, 13 pessoas. No caso, 11, né? 10. Tirando eu, acho que estão 10. E aí? Maria Eduarda, Iago, Caetano, Carlos, Pedro, Alex, Tayana, Kemily. Bom dia. Stephanie, bom dia. Rafa, vocês não vão fazer aula prática, não? Então, vou iniciar a chamada e vou passar o conteúdo de... Então, é para ter. Só que se não tiver gente suficiente para fazer, eu vou iniciar o conteúdo. Vamos lá para a chamada. Alex. Eu. O que foi, Alex? Não, nada. Perguntando se Iago vai fazer. Mandar a chamada. Rian. Mandar chamada. Vamos lá, então. Alex. Presente. Alexander. Ana Carolina. Arthur. Brenda. Bruna. Caetano. Caetano. Carlos. David Sá. Davi Miranda. Miranda. Anthony. Francisco. Gabriele. Giovana. Iago. Joana. Júlia. Caio. Kemily. Presente. Kemily. Letícia. Lorena. Luiz. Marcos. Maria Eduarda Silva. Maria Eduarda Fontes. Maria Eduarda Perestrelo. Mariana. Ok, Marquinhos. Mariana. Matheus. Natan. Estou presente. Pedro Henrique. Presente. Felipe. Rian. Tô aqui. Rafael. Samuel. Sara. Stephanie.
Tayana? Tayana tá sumida, hein, Tayana? Você não fez nenhuma aula prática minha, hein, Tayana? Brincadeira. Vamos lá, galera. Só mais uma vez. Alguém vai fazer aula prática? Não vai ter aula prática hoje, então? Então, beleza. Vamos pegar então o caderno. Thiago, Pedrinho também, geral. Oi, Alex. Cara, não tem como eu fazer. Eu tô com o pé machucado. Pô, então é isso. Vai, Vidinho, eu Então, tá bom. acredito. Eu vou passar o meu cajado pra você, cara. Ainda, mano. Quebrei a orelha. Pô, vacilo. Pô, custou R$ 10 Vamos lá, isso então, daí, galera. mano. Depois tu Vou paga de novo. iniciar o conteúdo, então. Vou compartilhar a tela. Só um minutinho. Caderno de Educação Física. Todos terminaram o conteúdo de futsal, né, gente? Em pivô, né? Beleza. Então, nós vamos começar o conteúdo de handball. Deixa eu só achar aqui. Para a gente poder... dar início, então. Oi. Abriu? Tá aí atrás do porta-retrato, não? Peraí, gente, deixa esse carro passar aqui para eu... Agora sim. Então, vamos lá, galera. Surgimento do handball, né? Quando surgiu o handball. Então, vamos lá. Origem do handball, galera. O handball é um esporte coletivo que foi criado pelo professor alemão Karl Schenens. Isso alguns de vocês já até sabem, no ano de 1919. Após ter as regras publicadas pela Federação Alemã de Ginástica, o esporte começou a ser praticado de forma competitiva em países como, por exemplo, Áustria, Suíça e Alemanha. Nessa fase inicial, as partidas de handball eram realizadas em campos gramados, parecidos com o futebol. O que acontece? O handball ele tem uma semelhança muito grande com o futebol, né? Mas agora com o futsal. Mas antigamente ele era praticado no campo, esse campo grandão igual ao futebol. Nessa fase inicial, as partidas eram realizadas, né, nesses campos gramados, parecidos com o futebol, assim como no futebol de campo. Cada equipe de handball era composta por 11 jogadores. Era muito similar, só que era um jogo jogado com as mãos. Por isso, muitas pessoas falam assim, tia, o que é handball? Aí um colega sempre responde, é o futebol com a mão. Sempre, porque eles têm essa referência. No ano de 1925, foi realizada a primeira partida internacional de handball entre as equipes da Alemanha e da Áustria.
Os austríacos levaram a melhor, vencendo os alemães por 6-3. Antigamente, no início, né, era bem difícil fazer gol. Hoje em dia é até mais fácil. Por quê? Porque, como é jogado com as mãos, né, a dificuldade para agarrar é um pouco maior. Em 29 de outubro de 1917, Daniel, surgiu uma... Pode falar. desculpa interromper para copiar. Nada, pode falar, estou te ouvindo. Vai, Iago. Perguntou se é pra copiar. Ah, sim, sim. Tá com preguicinha? Beleza, vamos lá. Em 29 de outubro de 1917, surgiu uma modificação no aperfeiçoamento do handball. O professor alemão da Escola Normal de Educação Física de Berlim, Karl Schellens, com a colaboração de dois... O que acontece? Vou explicar assim, geral para vocês. O handball ele já existia, não como handball. Existia um jogo parecido, jogado com as mãos, E aí, o Karl Schellens, ele readaptou esse esporte e como se ele tivesse registrado. Mas podemos dizer, né, claro, igual quando dizem assim, quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Mentira, quem descobriu o Brasil foram os índios. Vocês sabem dessa história. É parecido com a do handball. Por quê? Porque Karl Schellens, ele falou que ele criou o handball, mas o handball, não com esse nome, não com todas essas regras, ele já existia um esporte bem parecido. Em 1919 que ele colocou, mas antes, vocês podem ver aqui, ó, em 29 de outubro de 1917 surgiu uma modificação no aperfeiçoamento do handball. Então, em 1917, o Karl Schellens ele já conheceu esse esporte, sem ser o handball, mas já com essas características, e ele fez algumas modificações. Só que em 1919, ele como se ele tivesse registrado. E aí ele falou, não, vai ser assim, assim, assado, do jeito que nós Ele podemos só ver hoje em patenteou dia. a ideia. É como se fosse isso. Você está dando um resumão. É isso aí, mais ou menos. Né? O que acontece? Ele já existia esse esporte que ninguém sabe ao certo quem criou, assim como, gente, ó, o queimado, né? O queimado maluco. Existem vários. Claro que o queimado maluco não é um esporte, mas existem várias atividades que foram criadas que nós conhecemos, que é mundialmente conhecida e que ninguém sabe quem criou. Né? Então é mais ou menos isso que aconteceu com o handball. Ele era um esporte que já tinha essas regras básicas, mas o Karl Schellens ele falou, se não é de ninguém, vai ser minha. E aí ele organizou e como disse agora o Rian, né? É como se ele tivesse patenteado. Isso aí. Vamos lá. Em 29 de outubro de 1917, surgiu uma modificação no aperfeiçoamento do handball. O professor alemão da Escola Normal de Educação Física de Berlim, Karl Schellens, com a colaboração de dois patrícios, Max Eiser e Eric Kong. Eles trabalhavam na formação do handball como um esporte realmente para poder ele entrar em competições como nós vemos já existia, né? O vôlei, o basquete, o futebol. O handball, no sentido de obter uma divulgação maior, ele enviou esse trabalho juntamente com as regras especiais. Ele especificou algumas regras no handball, né, que era antigamente praticado no campo, e aí ele foi disseminando para vários países. Né? E aí as pessoas dos países que receberam, porque eram outros professores, gostaram e começaram a ensinar para os seus alunos. Foi assim que ele começou a se tornar conhecido, né? Porque eles foram enviando para diversos países, professores, e aí eles foram divulgando, como os Estados Unidos, Irlanda, Itália, Suíça, França, etc. Bom, vamos fazer só até aqui hoje, para vocês não... Isso. Então, vamos lá. O handball, ele é um esporte, assim, bem bacana, eu gosto muito do handball, claro, como vocês sabem, eu prefiro futsal, mas o handball é um esporte bacana e ele tem algumas regras, nós precisamos ter atenção nessas regras. Por quê? Porque... Peraí que eu vou digitar aqui... Porque confunde um pouco a cabeça da gente, assim como no próprio
futebol de campo, futsal. Tá muito pequeno, né, gente? É melhor aumentar um pouquinho, né? Pra andar já é muito difícil. Você tem que saber as regras. Claro que a gente não precisa saber todas as regras, né, para a gente poder praticar esse esporte. Mas as principais são necessárias. Batida de lateral, por exemplo. Claro que a gente vai ver isso aqui com mais calma, mas um pé tem que estar na linha, né? Também lançado com a mão, mas você só consegue bater certo esse lateral se um pé tiver na linha. Se não, é reversão, a outra equipe pega a bola. Né? Tem regrinhas assim que não pode encostar no outro jogador, encostar mesmo, assim, porque no futebol a gente pode ver que é um esporte, entre aspas, um tanto quanto violento. Tem muito contato físico, não que no handebol não tenha, tem, mas é parecido com o vôlei. Com o vôlei não, desculpa, é parecido com o basquete. O basquete, você pode roubar a bola e tudo, mas se você encostar na mão, encostar, é falta. No handebol também tem isso, você não pode encostar muito no adversário, não, porque senão é falta. São essas coisinhas, essas regrinhas básicas. Ô, Daniele, um negócio que Pode eu não falar. entendo. Por que falam que Brasil é o país do futebol se o futebol foi criado na Inglaterra? Porque o Brasil é o que tem mais títulos de Copa do Mundo, né? Ninguém ainda alcançou o Brasil. Só o Brasil é pentacampeão, uma Hexa. E muitos jogadores conhecidos e famosos, a maioria também, vieram do Brasil, são brasileiros. Claro que eles jogam em outros países e tudo, mas eles vieram do Brasil, por isso que dizem que o Brasil é o país do futebol. Pelos seus títulos, né, do Campeonato Mundial, da Copa do Mundo, que o Brasil é o país que tem mais títulos de Copa do Mundo, e por esses jogadores, né, tipo o melhor do mundo, Pelé, né, o que brasileiro. É por isso que apelidaram o Brasil de país do futebol. Entendi. E realmente o Brasil ele consegue muitos jogadores bons. E nós já falamos até sobre isso em relação à Copa do Mundo que teve aqui no Brasil, que a gente acha que foi meio que, né? Mas vamos ver. Professora, você sabia que o Pelé barra Santos já parou uma guerra? Entre Não muitas entendi, aspas. repete, por favor. Eu não lembro o ano, mas teve uma vez que o time do Pelé, o Santos, foi jogar lá fora, foi jogar lá na África, pra fazer um amistoso lá, não sei com que time, deve ter sido time da região. Aí tava tendo guerra no país, eles pararam a guerra pra ir ver o jogo. Aí depois eles retornaram à guerra. É uma história verdadeira mesmo, é verdade. Né? Não é que eles pararam a guerra, é como se eles tivessem dado aquele bandeira branca, pelo menos enquanto tivesse o futebol, e depois eles voltaram a guerrear, infelizmente. Não sei nem por que existe guerra, né? É tão complicado. A gente reclama do Brasil porque nós temos uma violência urbana muito grande. Assaltos, né? Roubos, enfim. A gente Mas reclama do Rio de Janeiro, quero dizer, né? não, mas o Brasil todo. Claro que existem países com menos e tudo. Mas o Rio de Janeiro é o pior, com certeza. Mas eu estou dizendo assim, que em outros países não pode não ter isso, mas tem guerra, né? Tem mísseis, tem atentados. Então, assim, a gente não sabe o que é melhor. Daniele, só Pode copia falar. até ali o 6-3? Oi, Caetano? Só copia até ali no 6-3? Ou Não, e até Estados Unidos, Irlanda, Itália, Suíça, França, etc. Tá Ah, preguicinha? tá.
Gente, Marquinhos falou que meu áudio está ruim. Vocês estão conseguindo me ouvir direito ou melhorou? Como é que De foi? boa. Mas estava ruim antes? Não, tava tudo normal. Marquinhos, você está me ouvindo? Como é que tá? Marquinho. Show. Então vamos lá, copiem mesmo, hein, gente? Handball é um esporte competitivo que foi criado pelo professor alemão Karl Schellenze no ano de 1919, após ter as regras publicadas pela Federação Alemã de Ginástica. O esporte começou a ser praticado de forma competitiva em países como, por exemplo, Áustria, Suíça e Alemanha. Nesta fase inicial, as partidas de handball eram realizadas em campos gramados parecidos com futebol. Assim como no futebol de campo, cada equipe de handball Tem Copa do Mundo? Handball? tem, só não é muito divulgado, não. Mas tem Olimpíadas, tem Copa do Mundo. Cada equipe de handball tinha 11 jogadores na época lá, quando era com futebol, quando era no campo, parecido com futebol, também eram 11 jogadores. No ano de 1925 foi realizada a primeira partida internacional de handball entre as equipes alemã e Áustria. Os austríacos levaram a melhor, vencendo os alemães por 6-3. Em 29 de outubro de 1917 surgiu uma modificação no aperfeiçoamento do handball. O professor alemão da Escola Normal de Educação Física de Berlim, Karl Schellenz, com a colaboração de dois patrícios, Max Heiser e Erich Koenig, trabalharam na formação do handball como esporte competitivo. No sentido de obter uma divulgação maior, enviou este trabalho, juntamente com as regras especiais do handball de campo, a países como Estados Unidos, Irlanda, Itália, Suíça, França, etc. Sendo assim, começou a se tornar conhecido. Galera, não esqueçam que alguns alunos não me entregaram ainda o trabalho, hein? Que não fizeram a avaliação prática, hein? Tem que me entregar. Tem alguns alunos ainda que não me entregaram. Quem fez a avaliação prática, ok. Mas quem não fez, tem o trabalho. Não esqueçam. Sim, Kelly.
Pedro, eu fiz o levantamento, mas não está aqui comigo. Eu vou até dar uma olhada. Mas eu sei que o de Cambridge eu recebia. Se eu não tenho certeza. Mas se você me mandou, com certeza eu recebi sim. Quando forem terminando, vão me avisando. Se der tempo, eu já vou passar o videozinho para vocês. Vocês estão por onde, mais ou menos, galera? Oiê. Tem alguém aí? 29 de outubro de 1917. Show. Já estão finalizando para eu poder terminar, então, com o vídeo. Bacana. Beleza, Marquinhos. Show, Iago.
E aí, galera? Estamos finalizando? Como eu havia dito, galera, desculpem sair aqui, não sei porquê. Não, tudo bem. Vamos lá de novo, vou compartilhar. E aí, quando vocês forem terminando, vocês me avisam, porque, como eu havia dito, o handball, existia um esporte bem parecido, que não era o handball, mas ele já era mais ou menos assim. Carl Scheren, ele pegou aquela ideia e reformulou e criou realmente o handball. Então, no vídeo que vocês vão ver a seguir, explica um pouquinho sobre isso. Eu queria que vocês assistissem hoje ainda. Então, assim, quando vocês forem terminando, vocês já me dão um feedback para a gente poder continuar. Já vi que alguns terminaram, outros já estão no finalzinho. Show, Tayana. Beleza, Caetano. Tem mais alguém copiando, gente? Boa, Kemily. Terminei. Show, Rian. Carlos também terminou? Stephanie, Rafael, Davi, Maria Eduarda. Ok, Rafa, dou mais uma esperada para você, não tem problema não. Também para a gente saber, tá? Tranquilo. Você veio aqui? Beleza, Davi. Beleza, Carlos. Que isso que é, Marquinhos? Ah, acho que era o telefone do meu pai tocando, Marquinhos. Acho que o barulho era esse. Davi finalizou, Marquinhos terminou? Ah, falta a Rafa. Vamos esperar só o Rafa. Foi então. Então, galera, alguém mais está copiando? Se tiver, não tem problema, eu espero. Alguém? Podemos, então,
Continuar? Beleza, galera. Então, como eu ia dizendo para vocês, eu vou dar mais uma lida aqui e a gente vai depois assistir um vídeo que vai fazer um resumão de tudo isso que eu vou ler e ainda vai explicar um pouquinho melhor sobre o que eu falei, que o handball ele já existia com outro nome, só que até então ninguém sabe ao certo assim, foi fulano de tal, foi não. E aí o Carl Schellens, ele modificou as regras, ele fez com que as regras ficassem de melhor e de fácil entendimento, e aí então ele falou, não, vai ser o handball, e é bem conhecido até hoje. Claro que muitas coisas mudaram porque era jogado no campo, hoje em dia só no salão, não existe mais handball de campo, diferente do futebol que existem dos dois, o handball é apenas na quadra. Bom, o handball é um esporte coletivo que foi criado pelo professor alemão Karl Schellens no ano de 1919, após ter as regras publicadas pela Federação Alemã de Ginástica. Lembrando que foi criado em 1919, mas antes disso já existia esse que era bem similar, e foi daí que ele tirou. E por que ele foi publicado pela Federação de Ginástica? Porque ainda não existia uma federação própria do handball. E aí a Federação de Ginástica pegou para que pudesse divulgar as regras, para que aí sim pudessem começar a jogar e até competir. O esporte começou a ser praticado de forma competitiva em países como, por exemplo, Áustria, Suíça e Alemanha, que foram os 3 primeiros países a realmente praticarem esse esporte. Nessa fase inicial, as partidas de handball eram realizadas em campos gramados, parecidos com o futebol de campo, e eram compostos por 11 jogadores, assim como no futebol de campo. 10 na linha e 1 no gol. No ano de 1925 foi realizada a primeira partida internacional de handball. Internacional por quê? Porque foi antes, a Áustria, Suíça e Alemanha, cada um jogava nos seus países com times pequenos. Em 1925 foi um país contra outro país, por isso foi o primeiro jogo internacional, primeira partida internacional, entre a Áustria e a Alemanha, onde os austríacos levaram a melhor, vencendo de 6-3 da Alemanha. Em 29 de outubro de 1917, surgiu uma modificação no aperfeiçoamento do handball. O professor alemão da Escola Normal de Educação Física de Berlim, Karl Schellens, com a colaboração de 2 patrícios. O que eles fizeram? Eles ajudaram também a Karl Schellens a organizar essas regras, que muitas existem até hoje, que foi o Max Eiser e o Erich Koenig. Eles trabalharam na formação do handball como esporte competitivo, no sentido de obter uma divulgação maior. Ele enviou este trabalho, como assim este trabalho? Ele enviou já tudo mastigadinho, como ele queria que o handball fosse jogado. Ele enviou para outros países, para que dentro desses países eles pudessem praticar, e aí sim ele se tornar mundialmente conhecido. Eles enviaram para os Estados Unidos, Irlanda, Itália, Suíça e França. E alguns outros também. Então, agora que nós já fizemos essa lida, nós vamos para o vídeo, galera. Atenção. Peraí que o vídeo saiu daqui. Só um minutinho. Rapidinho. Agora sim, vou compartilhar. Vamos lá. Ao contrário do vôlei,
e do basquete. O handebol não possui inventor ou data de criação. Efetivamente, desde a Grécia Antiga e também na Antiga Roma, se tem notícias de jogos que eram praticados com uma bola, utilizando apenas as mãos. Na Europa, durante a Idade Média, da mesma forma, são encontrados outros jogos que se assemelham ao handebol e que serviram para divertir e pôr em forma muitas pessoas que já apreciavam os diversos esportes que faziam uso da bola. Foram criados vários jogos em vários locais do mundo, com objetivos e nomes diferentes, mas que se assemelhavam ao handebol jogado hoje. Porém, oficialmente, o jogo foi iniciado por Hirschmann em 1912, na Alemanha, com o nome de Handball. Logo depois, em 1919, outro alemão, Karl Schlenz, reformulou o jogo, rebatizando-o de handball. O jogo passou a ser competido com um time de 11 jogadores e as regras foram oficializadas pela Federação Alemã de Ginástica. Em 1920, o jogo tornou-se oficial. Em 1936, o esporte jogado na grama foi incluído nos Jogos Olímpicos de Berlim. Porém, aos poucos, foi sendo substituído pelo handball a 7, ou seja, uma variação do jogo que havia sido criada pelos tchecos e que era praticada com 7 jogadores em quadra e não em um gramado. O jogo era chamado pelos tchecos de Hazenar, mas ficou conhecido mundialmente como handball. Em 1972, o jogo foi incluído nos Jogos Olímpicos de Berlim, apenas com a categoria masculina, mas em 1976 a categoria feminina também foi incluída em Montreal, no Canadá. No Brasil, o handebol de salão foi oficializado apenas em 1954. Viera para o país por meio de imigrantes alemães logo após a Primeira Guerra Mundial. Como os alemães eram acostumados a jogar a modalidade em campo, foi assim que se popularizou em princípio. Em São Paulo, especificamente, foi o local onde houve melhor aceitação, chegando-se a oficializar através da Federação Paulista de Handebol, fundada em 1940. Bom, como vocês puderam ver, né, foi um resumão e nós falamos já que foi desde 1912 esse esporte já estava meio que surgindo, só que apenas em 1919 ele se tornou oficial com a readaptação das regras do Karl Schlenz. E, gente, olha, ele foi criado em 1919, mas apenas em 1954 ele veio ao Brasil, olha a demora, né? Outros países já praticavam, já conheciam, e apenas em 1954, depois da Primeira Guerra Mundial, é que veio para o Brasil e era praticado ainda em campo, mas depois ele tornou-se conhecido em quadra como é até hoje. Mole, mole, fácil, fácil. Alguém de vocês gosta de jogar handball? Não gosta? Ou nunca jogou? Ou gosta de jogar? E aí? Não vejo problemas. Eu já joguei, acho maneirinho. Só que não é melhor que futsal, é claro, nem futebol. Obviamente não é melhor que futsal. Não, mas não é que não seja melhor, é porque é gosto, né, gente? Eu também prefiro futsal, futebol. Só que tem gente que gosta mais do handebol, então é gosto, qualquer tipo de esporte é gosto. Mas tem muitas pessoas que amam o futsal, o futebol, não gostam de praticar o handebol. Tem essa meio que discriminação. E no handebol, vocês, quando tem que jogar, porque quando a gente joga lá na escola,
eu não coloco sempre as regras verdadeiras do handball, né? Mas o handball, ele é bem similar também com o jogo de basquete. Por quê? Porque você não pode andar com a bola na mão, né? Você pode dar 3 passos com a bola igual no basquete, você pode andar com ela quicando. Eu não gosto muito de botar vocês para iniciar, quem está iniciando. Eu não gosto muito de botar podendo quicar a bola. Por quê? Porque vocês têm uma dificuldade muito grande em distribuir a jogada. Então, vocês querem pegar a bola, sair quicando, sair correndo para chegar no gol, né? Então, eu sempre boto assim, não pode correr com a bola na mão, nem quicando, sempre tem que passar a bola para que todos participem e ficar uma forma bacana. Mas muitos jogadores também de futsal não gostam de jogar handball, e aqueles que gostam ainda preferem ser goleiros, né, no handball. Tem muitas pessoas que têm a preferência de ser goleiro no handball. Eu acho muito maneiro você passar na escola, por exemplo, lá na quadra. Um handball assim, seria bem maneiro. Não, sim, Por exemplo, sim. Ano passado? Acho que foi ano passado que você deu, né? Aí ficou um time maneiro, foi movimentado pra caramba. Fica, por quê? Porque a gente tem aquilo de não correr com a bola e ter que se movimentar e passar a bola, é bacana, né? É uma iniciação bem legal. E, assim, às vezes muita gente fala assim, professora, dá normal. Eu gosto de fazer essas atividades que é por iniciação, para que vocês, foi o que você falou agora, todos possam participar. Entendeu? No vôlei também, tem muitas regras que eu não cobro no vôlei. Eu começo com aquele círculo, começo fazendo recorde para que a gente mantenha a bola no alto. O basquete também. O basquete, a maior dificuldade no basquete não é nem jogar o basquete em si, é a cesta, né? Só que a gente precisa entender que nem todo mundo vai ser um cestinha, nem todo mundo pode fazer, tem a necessidade de fazer a cesta. A gente pode jogar bem o basquete, sendo aquele jogador que rouba as bolas, ou aquele jogador rápido que faz a distribuição das jogadas. Isso acontece no handball também, né? Porque o handball, o drible e a finta é igual no basquete. O drible, no handball, é o ato de quicar a bola, diferente do futebol, né? O basquete e o handball, que tem que quicar a bola, o drible é toda vez que a bola quica no chão, isso é um drible. E a finta é quando você consegue passar pelo adversário. Já no futsal, que nós aprendemos, o drible é quando você consegue passar do adversário com a bola, e a finta é quando você passa do adversário sem a bola, você engana, você faz aquele drible de corpo, como todo mundo diz. Mole, mole, fácil, fácil. Gente, por hoje é só, iniciamos o conteúdo de handball. Obrigada. Obrigado, senhora. Quem já copiou com a questão do mundo, que eu já até parei de coisar, já está liberado, tá bom? Não esqueçam que não me entregou o trabalho, me enviar, que eu vou fechar a nota. Beijinho, Você tchau, já? Eu te entreguei já. Sim, sim. Tá. Tchau, professora. Bom, Tchau, boa vai com semana. Deus. Tchau. Semana que vem. Tchau, com Deus, Caetano.